No vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre um problema que afeta muitas edificações. Você já passou por situações como essa? Infiltrações, manchas nas paredes, rebocos caindo, bolhas aparecendo, rachaduras. Muitos desses problemas podem ser causados pela falta de impermeabilização. Se você quer saber como tratar e como impedir que esses problemas apareçam, esse vídeo é para você. Antes de irmos direto às soluções construtivas que vão te ajudar a impedir esse problema de aparecer na sua edificação, nós precisamos entender alguns conceitos por detrás desse problema. O primeiro conceito que nós vamos falar é o conceito de capilaridade. As moléculas de água, elas têm uma capacidade de se comunicar, de se locomover através dos poros dos corpos. Então, a água contida, por exemplo, no solo, ela consegue, contra a gravidade, ir subindo, se conectando com a estrutura, depois subindo pelas paredes, até que com o tempo isso se manifesta na forma de mofo, de manchas, de bolhas, de infiltrações, etc. O segundo conceito é a infiltração enquanto patologia presente na construção civil. E a infiltração ela é justamente provocada pela capilaridade dos materiais. Ou seja, se nós queremos impedir que uma infiltração aconteça, nós devemos buscar medidas que vão impedir o fenômeno da capilaridade de agir sobre os materiais. Antes de mais nada, é importante dizer que a impermeabilização ela representa um custo muito pequeno e ela é constantemente ignorada nos processos de construção, porque ele é um custo que muitas vezes não é contemplado no início da obra. Um conceito importantíssimo sobre infiltração e impermeabilização é que ela só é eficiente se você impedir que a água entre. Uma vez que a água entra, penetra nos materiais, tudo que você faz é paliativo, vai disfarçar uma infiltração que já está ocorrendo. Então, por exemplo, você pode, sim, sobre uma parede que frequentemente apresenta mofo, você até pode colocar uma cerâmica e você não vai ver esse mofo acontecendo, mas internamente as suas paredes estão cheias de umidade e com o passar do tempo, o reboco pode apresentar problema, o emboço pode esfarelar, o revestimento pode sair, entre outros problemas que podem aparecer, ok? Logo, se você vai impermeabilizar a fundação, você não deve ter solo, fundação, impermeabilização. Não, deve ser solo, impermeabilização, fundação. Assim, a água não penetra na sua construção. Então, para ilustrar alguns desses tipos de impermeabilização, aí você vê as mantas, que são as lonas e as mantas asfálticas. As lonas, como você vê nessa imagem, elas são aplicadas sobre o solo, antes de você concretar o piso do térreo, né? Então, como que você impermeabilizaria um piso? Nesse caso, antes de concretar esse piso, ou utilizar de um solo cimento, alguma coisa desse tipo, você precisa utilizar lonas, né? Assim, a lona ela vai cortar o efeito da capilaridade, impedindo que a água presente no solo possa subir e penetrar nessa laje do chão, né? Então você não vai ter problema utilizando as lonas. Um outro exemplo de manta é a manta asfáltica. Ela é comprada em rolo e normalmente ela vai ser aplicada na laje de cobertura. Quando uma cobertura recebe muito sol, essa cobertura, os materiais ali tendem a expandir. Num clima como o nosso, quando vem aquela chuva de verão, né, aquela laje muitas vezes muito quente, ao receber a água da chuva, isso vai fazer com que
aquele material contraia muito rapidamente. E é aí que surgem as fissuras. Para você prevenir em relação a esse comportamento que é natural dos materiais, que é de expandir e contrair com o tempo, você utiliza uma manta asfáltica, porque ela é um material flexível. E essa água, né, proveniente dessa chuva, ou até mesmo da lavagem de um piso num dia muito quente, essa água não vai penetrar na sua edificação e a sua edificação não vai sofrer com infiltração. Outros materiais impermeabilizantes são os aditivos impermeabilizantes e as argamassas poliméricas. Os aditivos, eles vão ser muito utilizados em concretos e em emboços, rebocos. Por quê? Quando você vai, por exemplo, construir um contrapiso de uma laje, você pode, na mistura desse contrapiso, utilizar um aditivo impermeabilizante nesse traço, né, nessa mistura. E isso vai fazer com que aquela camada que você vai aplicar sobre a laje, né, ou sobre uma parede de blocos ou de tijolo cerâmico, né, essa camada ela vai ser hidrorrepelente, né? Então a água ela não vai penetrar nesse material. Então se você vai construir, por exemplo, pilares de concreto armado que você não quer revestir, uma boa dica é você utilizar aditivo impermeabilizante nessa estrutura de concreto armado. Assim, essa estrutura ela pode ficar aparente e a água não vai ser tão danosa a essa estrutura. Outra forma de você combater a entrada de água na edificação é utilizando a argamassa polimérica como uma camada protetora por cima desse emboço. E a argamassa polimérica vai ser uma camada muito fina, colocada com uma trincha mesmo. E essa camada ela vai criar uma membrana que vai impedir a penetração de água nas paredes. Para além disso, existem vários outros tipos de membranas que também vão servir de impermeabilizantes. Uma dessas camadas são os hidrofugantes. E aí, o principal deles, que a gente pode ressaltar, são as resinas, os vernizes. Outro tipo é a membrana de poliuretano, um tipo de resina que vai deixar o revestimento com um alto brilho. Nós temos a membrana acrílica, que é um tipo de tinta, como a tinta epóxi, que pode servir também para você colocar cor numa superfície e, ao mesmo tempo, impermeabilizar ela. E a membrana asfáltica, que é composta do mesmo material da manta asfáltica, mas com uma outra composição. Aqui nós vemos alguns tipos de cuidados que você pode ter na sua edificação logo quando você vai começar a construir. Na sua fundação, você pode utilizar membrana asfáltica. Assim, você vai prevenir que a umidade presente no solo penetre no concreto que você vai utilizar na sua fundação. Uma segunda dica é utilizar brita e lona antes da concretagem. Assim, a umidade não vai se transportar entre os poros dos materiais e vai ter dificuldade de se ligar com os poros do solo, por exemplo, com os poros da brita, né? E depois da brita com a lona. E a lona é um material, né, com um grau de impermeabilidade muito grande. A dica é que quando você for começar a construir as paredes que vão ser colocadas sobre aquela estrutura que está impermeabilizada, que você utilize um aditivo impermeabilizante naquela argamassa que você vai, por exemplo, assentar as fiadas de tijolos. E, posteriormente, que você utilize também esse aditivo impermeabilizante na hora de executar o seu reboco, por exemplo, né? Dessa forma, você garante que a base da edificação vai estar impermeabilizada.
E cuidado, se você vai construir alguma parede que vai servir também de contenção para alguma terra, um nível mais elevado do seu terreno, você precisa impermeabilizar essa parede entre o solo e o bloco, ok? Não deixe para impermeabilizar depois daquela parede executada, ok? Então, coloque brita, coloque membrana asfáltica por fora dessa parede para impedir que a água presente no solo seja transferida para esse bloco, porque senão vai ser muito difícil de você conter essa umidade. E aí eu digo para você, se você não fizer isso, você vai ter que sempre refazer a pintura desse térreo. Você vai perceber a umidade presente no solo, aquele ambiente que quando você entra nele, quando você respira, você sente aquele ar gelado, mas não é simplesmente porque aquele ambiente ele é fresquinho, mas porque são muitos ácaros presentes no ar, muita coisa que vai trazer prejuízo, né, para a sua respiração. Quando você for executar ambientes como cozinhas, áreas de serviço, banheiros, você precisa impermeabilizar esses ambientes por dentro. Então, em cima do seu contrapiso, em cima dos blocos das paredes, impermeabilize colocando aditivo impermeabilizante no reboco ou ainda colocando uma camada de argamassa polimérica ou de membrana asfáltica antes de colocar o revestimento desses ambientes. Os revestimentos, eles também podem ser impermeabilizados. E aí eu digo, os calafetadores, né, como bancadas de cozinha, as pedras de banheiro nas bancadas, ou então no fechamento de um box, você precisa calafetar essas juntas. Então você precisa ter o cuidado de utilizar calafetadores como silicone, como aquele calafetador PU de poliuretano, para fechar essas brechas. Nessa primeira imagem, você vê aí alguns rufos, né, na cobertura, que são essas chapas metálicas colocadas sobre as telhas. Nesses contatos dessas chapas metálicas com as paredes, das chapas metálicas com essas telhas, você precisa calafetar, impedindo que a água retorne e entre por essas frechinhas, né? Uma outra aplicação muito eficiente dos calafetadores é quem utiliza janelas de blindex. Elas têm esquadrias que deixam muito espaço para a água entrar, né? Ali, entre a pedra e aquelas esquadrias tão fininhas, você precisa calafetar também. Senão bate uma chuva de vento nessas janelas e a água costuma entrar por ali. O ideal é que você trabalhe na pedra para que ela tenha o caimento correto, a espessura correta, para que a água não entre, né? Mas, se não for suficiente trabalhar nesse detalhe aí da pedra, você vai ter que utilizar um calafetador, sim. Uma outra camada de materiais impermeabilizantes que já podem até mesmo servir de revestimentos são as membranas de poliuretano, né? Que muitas vezes vão ser conhecidas aí como porcelanatos líquidos, as membranas acrílicas e também as tintas epóxis, né? Como você vê nessa foto aí abaixo, muitas pessoas nem utilizam mais cerâmicas, pastilhas na execução de piscinas, utilizam apenas membranas acrílicas para trazer aquela cor azulada para a piscina e economizam muito, né, na execução dessa obra. Espero que você tenha aprendido bastante com o nosso vídeo de hoje e qualquer dúvida ou comentário que você queira fazer, basta colocar aqui no comentário para que a gente possa interagir. Então conte as suas experiências, diga como foi nas obras que você já fez, se você já enfrentou algum problema, se você está com dificuldade de conter alguma infiltração. Será que a gente não tem uma solução? Vamos trocar essa ideia. Comenta aí.